vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Verso 30. Mas, sentindo o vento forte, ele teve medo e, começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Diga glória a Deus. 31. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiu ao barco, o que aconteceu? Acalmou o quê? O vento. Isso mesmo. Assenta um pouquinho, desocupe aí as tuas mãos e pode bater uma salva de palma para Jesus. Pode. Aqui, irmãos, em Mateus capítulo de número 14, vai dizer que o nosso Jesus, ele anda sobre as águas. Aleluia. Então eu me alegro, porque andar sobre as águas é um sobrenatural. Você já viu um barco em cima de água, trafegando em cima da água? Você já viu, quem sabe, uma prancha em cima de uma água? Mas um homem andar em cima das águas, amém? É sobrenatural. E vai dizer então a palavra que Jesus, ele chega e dá ordem aos seus discípulos para que eles entrassem dentro de um barco. Então Jesus, ele dá uma ordem, pastor Orlando Silva, para os seus discípulos: olha, entra aí dentro desse barco e vocês vão seguir adiante até que vocês possam atravessar lá do outro lado. E Jesus então pega e despede deles, e despede da multidão, e Jesus, ele vai para o monte. Jesus despede, manda eles ir atravessar para outra banda, despede a multidão, sobe para o monte para poder orar. Aleluia. Então, se existe um exemplo para mim e para você de oração, esse exemplo é Jesus. Verdade. Que despediu a multidão, despediu os discípulos e subiu ao monte para orar. E vai dizer a Bíblia que desde manhã até a parte da tarde ele está orando, pastor. Jesus está orando sozinho, falando com Deus, falando com o Pai. E os discípulos que recebeu a ordem estão marchando, remando aquele barco. Eles estão remando aquele barco, e quem sabe o barco que eles estão remando já está no meio da jornada, já está no meio do caminho, mas ainda não chegou. Ainda falta metade do percurso para ainda chegar. E diz que as ondas do mar começou a açoitar aquele barco, porque se levantou um vento contrário, um vento muito forte. Aquele vento levanta, é muito forte. Irmãos, você está aqui assim, em direção do outro lado. O vento que está batendo é de frente, o vento é contrário. Então, quando o vento é contrário, quem está remando o barco tem que colocar mais força para remar, porque quanto mais força eles colocavam, parecia que o barco não saía do lugar. O vento era contrário. A água começa a entrar dentro daquele barco. Eles então começam a ficar assustados. O que nós vamos fazer?
nós vamos fazer agora? Esse barco vai afundar, nós vamos perecer. E vai dizer que eles estão remando, o vento é contrário. Parece que quando eles remam não sai do lugar. Já aconteceu alguma coisa com você que parece que não está acontecendo nada, e que você não está saindo do lugar, e que nada acontece na tua vida? Quem sabe aconteceu com eles. Ele mandou a gente atravessar, mas o vento que está vindo sobre nós é muito forte, e a gente não consegue sair do lugar. A gente não consegue sair do lugar. E agora já entardeceu, chegou a noite, aleluia, eles estão remando, está escurecendo, e vai dizer que a quarta vigília da noite, Jesus tinha ido ao monte para poder orar. Ele orou, falou com o Pai, e ele então agora, ele sabe do vento e da tempestade que a gente enfrenta no meio do caminho e no meio da jornada. Jesus então desce do monte, o mar está revolto, o mar está bravo, aleluia, e Jesus desce do monte, pisa nas águas, e ele começa a andar por cima do mar. E Jesus está vindo agora, andando por cima das águas, ele está andando por cima do mar. Os discípulos estão desesperados com o vento, com a tempestade, e diz os discípulos que estavam naquele barco, que de repente eles olham em cima do mar revolto, e eles então vê Jesus, ou seja, vê aquele homem andando por cima das águas. Aleluia! Será que quando está escuro a gente consegue identificar o rosto de alguém? Não, de longe não consegue. O vento estava bravo, já estava meio que escuro, então quem sabe ele olhava e via somente aquele vulto que vinha andando por cima das águas. Então eles viram ele andando, aquele vulto andando por cima das águas, e vai dizer que eles ficaram assustados, eles ficaram com medo, e um disse para o outro: o que é isso? O que é aquilo em cima das águas? Quem sabe algum deles olha um para o outro e fala: eu não sei o que é não, e alguém grita: é um fantasma. Mas não era um fantasma, era o Filho de Deus, que sabe quando eu e você estamos em perigo. Levanta as mãos porque Ele te conhece, levanta a mão porque Ele sabe de todas as coisas. O vento que está soprando, a tempestade que está afrontando, ela não vai te matar, não vai te destruir, não. Eles estão com medo, pensando que é um fantasma, mas agora, aleluia, eles gritam com medo, aleluia, é um fantasma. Mas Jesus para e começa a olhar para eles em uma distância, e Jesus disse assim: ó, tente bom ânimo, tente bom ânimo. Oh, irmão, Pedro, João e Tiago conhecia a voz do mestre. É muito importante que o homem e a mulher conheçam a voz do Senhor. Pedro conhecia a voz dele. Não tenha medo, não tenha medo, disse aquela voz. Não tenha medo, tente bom ânimo, não tenha medo. Oh glória, sou eu. Então ele grita: não tenha medo, sou eu, não tenha medo. Então diz que Pedro conheceu a voz dele e falou assim: Senhor, se és tu mesmo, se é o Senhor mesmo, o Senhor pode me mandar eu ir com o Senhor por cima
das águas. Aleluia. Já pensou? Então o barco estava aqui, aquele vulto que eles pensou que era um fantasma estava lá, mas ele disse: sou eu, não tenha medo. Então Pedro escuta aquela voz mandando, ele pedindo: se é o Senhor mesmo, me manda eu ir ter contigo por cima das águas. Jesus então responde e fala: vem! Fala para Pedro: vem! E Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Já pensou, irmão? A tendência, irmão, de quem entra dentro da água é afundar, né, irmãos? É afundar. Pedro desce do barco, coloca os pés sobre as águas para ir ter com Jesus, e ele começa a andar. Então Pedro anda por cima das águas. A Bíblia não diz quantos passos que ele deu, nem quantos metros que ele andou, mas diz que ele desceu do barco para ir ter com Jesus e andou sobre as águas. Aleluia. Mas no versículo 30 diz assim: mas, aí tem um vírgula, mas, sabe qual que é o problema da nossa vida, irmão? Às vezes Jesus nos pede alguma coisa e a gente desacredita e não tem fé. Se Jesus falou vem, o que Pedro tinha que fazer? Com muita fé, obedecer, caminhar e chegar bem perto dele. Mas Pedro, aleluia, mas Pedro, sentindo o vento forte, ele teve medo. Tem situação da nossa vida que a gente fica com medo. E agora, o que eu vou fazer? Parece que é o fim, parece que não tem solução, a porta está fechada, eu estou desempregado, o médico já disse que não tem jeito, que eu vou morrer. Mas a última palavra de quem é? É do homem ou é do Senhor? É do Senhor. E o Senhor disse para Pedro: vem. Então ele podia ter ido até chegar perto de Jesus, mas ele teve medo. Se eu perguntar, quem de nós que nunca teve medo? Todos nós temos medo. Quando você sobe num lugar alto, você tem medo ou não tem medo? Tem medo, irmãos, porque se você cair de um lugar alto, pode ser fatal. Em alto mar ainda, você descer do barco e colocar os pés no alto mar, ele também teve medo. Mas só que o nosso maior problema é quando a gente tem medo, porque o medo nos leva até mesmo a afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando ele teve medo, ele começou a ir para o fundo, ele começou a afundar, porque o medo, irmãos, ele acaba nos frustrando. Tem pessoas que falam assim: olha, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, a porta não se abriu, essa enfermidade está me consumindo. O homem diz que não, e a gente tem medo, mas a Bíblia diz que operando ele, quem impedirá? Então Pedro começou a afundar, porque teve medo. Ele afunda o tornozelo, o joelho, a cintura, as costas, o ombro, e quando ele vê que já está chegando na reta final e que já está no fim, ele vai dizer: me salva, Senhor, me salva, Senhor, me salva. Assim também é o homem, irmão, assim também é a mulher. Às vezes ele tem que chegar no fundo do poço para ele pedir socorro para o Senhor. E assim aconteceu comigo, porque eu também só pedi socorro para Deus depois de ir para a mesa branca, para o candomblé,
para feitiçaria e não encontrar solução. Aí quando a minha vida estava de mal a pior, que o diabo queria tirar a minha vida com depressão, o Senhor, então o Senhor me salva. E o Senhor estendeu a sua mão. Aleluia. Aleluia. Ele gritou: me salva, Senhor. E o Senhor então estendeu a mão, pastor Léo, e segurou na mão de Pedro. E segurou na mão de Pedro e levantou ele. Então tem situação na nossa vida que o homem não vai poder fazer nada por você, mas você tem que pedir socorro a Jesus. Jesus, me socorre. Senhor, me socorre, que eu estou afundando. Me socorre, porque a minha vida está indo de mal a pior. Me socorre, porque se for por mim mesmo, não tem jeito. E o Senhor estendeu a mão, segurou na mão de Pedro e o levantou. E o Senhor, quando levantou Pedro e colocou ele no barco, disse para ele: homem de pequena fé, homem de pequena fé, por que você duvidou, ou por que duvidaste? Então quando Deus fala, ou quando o Senhor fala alguma coisa para mim e para você, acredite, tenha fé e não deixa o adversário colocar medo e frustração na tua vida, não. Sabe por quê? Aquele que deu a ordem que você vai atravessar ou chegar do outro lado, ele é fiel. Quem acredita, levanta a mão direita e dá glória nessa